Fisiologia muscular. Anatomia funcional e contração do músculo esquelético. Existem 3 tipos de tecido muscular: o tecido esquelético, o liso e o cardíaco. O músculo esquelético apresenta inervação somática de controle voluntário, enquanto os músculos liso e cardíaco apresentam controle autonômico involuntário. O músculo esquelético é formado por numerosas fibras, que são as células. Cada uma dessas apresenta um citoplasma rico em miofibrilas. As miofibrilas são sequências organizadas de sarcômeros, que por sua vez são formados basicamente por actina e miosina. Entre as organelas que compõem a fibra muscular se encontram o sarcolema, o sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, as miofibrilas, entre outros. As miofibrilas contêm os filamentos de actina e miosina. Os filamentos grossos são os de miosina e os finos, os de actina. Esses filamentos são superpostos. As miofibrilas ocupam 80% do citoplasma da fibra muscular. E as sobreposições limitadas de actina e miosina, responsáveis pelo encurtamento muscular, é denominado sarcômero. O sarcômero é delimitado lateralmente pelas linhas Z. A banda A representa a largura da miosina como parte sobreposta dos filamentos grossos e finos. A zona H representa a parte da banda A somente com filamentos grossos. A linha M representa o centro da zona H e a banda I corresponde à região do sarcômero somente com filamentos finos. Então, a estrutura do músculo esquelético contém os filamentos de miosina e os filamentos de actina. Os filamentos de miosina apresentam projeções laterais dobráveis denominadas cabeças de miosina, que se fixam ao filamento de actina na contração, formando as chamadas pontes cruzadas. O filamento de actina é formado por 3 componentes: actina G, troponina e tropomiosina. O arcabouço do filamento de actina é formado por 2 cadeias moleculares de actina enroladas como hélices. Essas moléculas apresentam sítios ativos que vão reagir com as cabeças de miosina. No estado de repouso, a proteína tropomiosina cobre os pontos ativos da molécula de actina G, de modo que não pode ocorrer a interação entre a actina e a miosina. Ocorrendo a intervalos regulares ao longo de cada molécula de tropomiosina, existe um complexo de 3 moléculas globulares de proteína, que é chamado de troponina. Uma dessas proteínas globulares tem forte afinidade pela actina, outra pela tropomiosina e a terceira por íons cálcio. A forte afinidade pelos íons cálcio é considerada um fator desencadeante do processo contrátil. O processo de contração do músculo esquelético. A contração muscular ocorre por meio da junção neuromuscular. A despolarização provoca a entrada de cálcio na fibra nervosa e libera a acetilcolina, que se liga no receptor nicotínico, causando assim a abertura dos canais de sódio. A fibra muscular esquelética é tão espessa que o potencial de ação passa por sua membrana, produzindo um fluxo insignificante de corrente em seu interior. Entretanto, para que ocorra a contração, essas correntes elétricas devem penetrar até a vizinhança de todas as miofibrilas. Isso é conseguido pela transmissão dos potenciais de ação ao longo dos túbulos transversos, ou túbulos T, que atravessam a fibra de um lado ao outro,
através de toda a sua espessura. Os túbulos transversos são invaginações do sarcolema em direção ao centro da fibra muscular. Os potenciais de ação dos túbulos T, por sua vez, fazem com que o retículo sarcoplasmático libere os íons cálcio para a vizinhança imediata de todas as miofibrilas, e são esses íons cálcio que provocam a contração. Quando o potencial de ação passa ao longo da membrana, ocorre a despolarização dos túbulos transversos. Essa despolarização provoca a liberação dos íons cálcio do retículo. Os íons cálcio se ligam à porção C da troponina, provocando uma alteração conformacional que desloca a tropomiosina, expondo os sítios ativos de actina. Logo que o filamento de actina fica ativado pela ação dos íons cálcio, é admitido que as cabeças de miosina sejam imediatamente atraídas pelos pontos ativos do filamento de actina, causando a contração. As pontes cruzadas fixam-se e soltam-se dos pontos ativos do filamento de actina. Quando a cabeça fixa-se a um ponto ativo, essa fixação produz profunda modificação das forças intramoleculares na cabeça e no braço da ponte cruzada. Essa nova disposição de forças faz com que a cabeça fique curvada em direção ao braço, que puxa o filamento de actina. Imediatamente após o encurvamento, a cabeça se solta do ponto ativo e retorna à sua direção perpendicular normal. Nessa posição, ela reage com outro ponto ativo da actina, situado mais adiante, e em seguida ocorre novo encurtamento. Dessa forma, as cabeças das pontes cruzadas curvam-se para frente e para trás e, passo a passo, puxam o filamento de actina em direção ao centro do filamento de miosina. A maior parte dos órgãos internos do organismo contém músculo liso. Este é formado por fibras bem menores que as fibras musculares esqueléticas. Entretanto, muitos dos princípios da contração são igualmente aplicáveis aos dois tipos de músculo. As mesmas substâncias químicas executam a contração, mas a disposição física das fibras musculares lisas é totalmente diferente. Existem dois tipos de músculo liso: o músculo liso multiunitário e o músculo liso visceral. O músculo liso multiunitário é formado por fibras musculares lisas distintas. Cada fibra atua inteiramente independente das outras e é muitas vezes inervada por terminação nervosa única. Raramente apresentam contrações espontâneas. Exemplo, músculos piloeretores. O músculo liso visceral são, na maioria dos casos, organizados em lâminas, feixes ou tubos. E suas membranas celulares fazem contato em pontos múltiplos para formarem junções abertas, através dos quais podem fluir íons do interior de uma fibra muscular para outra. Por conseguinte, quando uma parte do músculo liso visceral é estimulada, o potencial de ação é conduzido para as fibras vizinhas ao mesmo tempo. Exemplo, paredes do intestino, dos ureteres e do útero. O músculo liso é inervado pelo sistema nervoso autônomo. As fibras nervosas ramificam-se em profusão por sobre a superfície das camadas das fibras musculares. Em alguns casos, as terminações nervosas não fazem junções de contato diretamente com as células e, em geral, formam junções difusas, que secretam suas substâncias transmissoras para o líquido intersticial, à distância das células musculares. A substância transmissora difunde-se até as células. Os axônios, que inervam as fibras musculares lisas, também não possuem os botões terminais típicos, como os observados na placa motora. Pelo contrário, as delgadas terminações axônicas apresentam múltiplas varicosidades ao longo de seu comprimento.
Nesses pontos, a bainha das células de Schwann é interrompida de modo que a substância transmissora pode ser secretada através das paredes dessas varicosidades. Nelas existem vesículas semelhantes às encontradas na placa motora do músculo esquelético e que contém a substância transmissora. As vesículas dos nervos autonômicos podem conter acetilcolina ou noradrenalina. Processo contrátil do músculo liso. Os filamentos de actina e miosina encontrados no músculo liso interagem entre si da mesma forma como fazem no músculo esquelético. Ainda mais, o processo contrátil é ativado por íons cálcio e ATP. Por outro lado, existem diferenças importantes entre a organização física desses dois músculos. No músculo liso, os filamentos de actina estão presos a corpúsculos densos. Alguns desses corpúsculos ficam presos à membrana celular, enquanto outros ficam dispersos no sarcoplasma. Entremeados nos filamentos de actina, existem alguns poucos filamentos de miosina. Apesar dos poucos filamentos de miosina, presume-se que exista número suficiente de pontes cruzadas para fixar os muitos filamentos de actina, causando a contração pelo mecanismo do filamento deslizante, de modo essencialmente idêntico ao do músculo esquelético. O processo de contração do músculo liso é muito mais lento que no músculo esquelético. Presumivelmente, isso é resultado da atividade extremamente lenta das enzimas da cabeça nas pontes cruzadas, e também do fato de existirem muito menos filamentos de miosina. No músculo esquelético, após a despolarização, os íons cálcio ligam-se à troponina. Já no músculo liso, a troponina não está presente, e os íons cálcio se ligam à calmodulina. O cálcio utilizado na contração do músculo liso é proveniente, em sua maior parte, do líquido extracelular, uma vez que esse íon participa do processo de excitação-contração no músculo liso, contribuindo tanto para a despolarização quanto para a contração. Uma vez que nesse tecido o retículo sarcoplasmático é rudimentar. Os íons cálcio, vindos do líquido extracelular, formam o complexo cálcio-calmodulina e ativam uma enzima quinase de cadeia leve da miosina. Essa enzima, então, ativa a miosina ATPase, presente na cabeça de miosina, ocorrendo a quebra do ATP, fazendo assim a interação da miosina e da actina. Como o retículo sarcoplasmático do músculo liso é pouco desenvolvido, a maior parte dos íons cálcio que causa a contração penetram na fibra vindos do líquido extracelular, juntos com o potencial de ação. Para promover o relaxamento dos elementos contráteis do músculo liso, é necessária a remoção dos íons cálcio. Essa remoção é efetivada por bomba de cálcio, levando-os de volta ao líquido extracelular. Entretanto, essa bomba é de funcionamento bastante lento. Como resultado, a duração da contração do músculo liso é muito mais lenta quando comparada ao músculo esquelético.